Nesta videoaula vamos fazer um pão caseiro de coco utilizando a nossa tão famosa massa base para pão doce recheado. Note que esta massa é propícia para pães que têm recheios doces e secos para não escorrer nem na hora do crescimento da massa, nem na hora de assar os pães no forno. Portanto, divirta-se e fique até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro de coco. Um tin farinha, uma forma retangular lisa de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 4 cm de altura. Essa forma deve ser alta para não deformar a modelagem dos pães. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de óleo e uma colher de chá de leite. Reserve, pois este ovo batido usaremos para pincelar os pães antes de assar. Para o recheio, coloque em um recipiente 300 gramas de coco ralado fresco. Retire, antes de hidratar o coco ralado, cerca de 50 gramas deste coco para ser usado para polvilhar na superfície dos pães antes de assar. Com uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal, 2 colheres de sopa de leite condensado e 2 colheres de sopa de leite. Misture tudo isso muito bem. O coco ralado aqui pode ser o de flocos desidratado, aqueles de saquinho do supermercado. Mas nesse caso aqui, eu usei o coco ralado fresco em flocos. O recheio não pode ser mais líquido do que isso, porque senão vai escorrer na hora de crescer a massa e na hora de assar os pães no forno. Deixe o coco ralado aí, hidratando no recipiente enquanto você faz a massa. É o tempo suficiente. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso até que o fermento desapareça no meio da farinha de trigo. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Acrescente agora neste creme 400 ml de leite morno e misture tudo até que comece a derreter o açúcar e comece a derreter também a manteiga. O leite nesse caso aqui precisa ser morno, somente para quebrar a friagem do leite. O óleo não pode passar de 20 ml, pois pode ressecar e muito a massa. Nesse caso aqui também, gente, pode ser a manteiga com sal, ou até mesmo margarina, pois o resultado sempre será o mesmo. Pois nesse caso aqui da manteiga, eu só vou precisar da gordura. Portanto, margarina ou manteiga para mim vai servir muito bem. Agora, coloque neste creme e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com fermento biológico seco. Misture muito bem e lembre-se que quanto mais liso ficar este creme, mais lisa e com formação de glúten perfeito ficará a massa no final da sova. Vá acrescentando agora mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau depois de cada adição. Faça isso com a farinha sempre aos poucos para que não haja erro nessa etapa e a massa também não fique muito seca. Portanto, coloque a farinha de trigo peneirada aos poucos. Faça isso mexendo sempre com uma colher de pau até que a farinha ofereça resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a sovar a massa com as pontas dos dedos. Depois de alguns minutos, passe a sovar com as mãos até que a massa desgrude das laterais do recipiente e comece também a desgrudar das mãos.
Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Em seguida, acrescente 50 gramas de manteiga sem sal no centro da massa e comece a sovar suavemente até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente e em seguida cubra o recipiente com plástico filme. Deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa na bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal de elasticidade e maciez. Divida esta massa em duas partes iguais. Faça em seguida duas bolas de mesmo tamanho e peso com estes pedaços de massa. Abra cada massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa para facilitar a colagem. Pincele em toda a superfície da massa já aberta em retângulo a mistura de ovo batido, inclusive nas laterais. Agora coloque na superfície do retângulo de massa já aberto a metade do recheio de coco ralado em flocos. O recheio de coco aqui, gente, deve ser dividido em duas partes iguais, pois com essa massa faremos 2 pães, tá bom, gente? Nivele bem. Respeite 1 centímetro de cada lateral sem recheio. Isso vai facilitar na hora de enrolar a massa e evitar que o recheio vaze na hora da massa crescer e na hora da massa assar no forno. Comece a enrolar a massa no sentido do comprimento. Pressione muito bem as duas laterais superior e inferior do cilindro de massa já enrolado. Feche bem as laterais. Deixe o cilindro de massa sempre com as dobras para baixo. Faça tudo isso também com a outra bola de massa. Acompanhe.
Coloque os pães na forma já untada e enfarinhada no sentido do comprimento da forma. Agora, faça 5 cortes transversais na superfície de cada pão, de modo que sejam os cortes sempre no meio dos pães, para que os cortes fiquem do mesmo tamanho e na mesma distância. Pincele agora na superfície de cada pão já modelado a mistura de ovo batido. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta para que os pães na hora de assar não queimem a parte de baixo. Deixe os pães descansarem por cerca de 2 horas ou até que a massa cresça e encoste um pão modelado no outro ainda dentro da forma. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, pincele novamente na superfície de cada pão modelado a mistura de ovo batido. Salpique agora, antes de assar, o coco ralado reservado no começo da receita. Salpique na superfície de cada pão delicadamente. Leve os pães para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada pão.